Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o luto infantil. Como acolher as crianças nesse momento? Bom, lidar com o luto é uma tarefa difícil que requer preparo do adulto. Nesta aula, descubra como você pode ajudar as crianças que estão passando por isso. O luto infantil ainda é um assunto bastante delicado para muitos adultos e, portanto, gera aí uma série de dúvidas. Como conversar sobre morte com as crianças? As crianças devem ir a velórios e enterros? Como contar que alguém morreu? Sem dúvida, essas são aí algumas das questões, né, de maior complexidade em relação ao tema. A verdade é que, assim como para os adultos, o luto é importante, ele deve ser vivenciado pelas crianças, inclusive sem que seja necessário fantasiar a ocasião. Para ajudá-lo nesse momento, nós trouxemos aqui algumas dicas e pontos que vale a pena serem compreendidos. Parece algo muito básico falar sobre o que é luto, não é mesmo? Afinal, é de consenso que esse é um sentimento relacionado à morte de um ente querido. Entretanto, ele é muito particular, por isso, cada pessoa pode vivenciá-lo de forma diferente, incluindo as crianças. As sensações mais comuns são tristeza profunda, solidão, confusão e uma grande vontade de poder estar ao lado da pessoa com quem ela viveu, né, durante a vida. Mas isso não significa necessariamente que todo indivíduo chora ou que vai ter um comportamento perante a ocasião. O luto, ele também pode desencadear quadros mais severos para a saúde psicológica, como depressão e ansiedade, mas além da morte, o luto é um sentimento que está relacionado às outras perdas extremamente dolorosas, como despedidas ou rompimentos de relacionamentos. Seja qual for a ocasião, é sempre importante reconhecer que o luto faz parte do ciclo da vida e ele é totalmente natural, seja para adultos ou para crianças. Não há dúvidas de que a ausência de alguém que fez parte da nossa história de um jeito bonito, amoroso, gera aí, né, aquela sensação de vazio e saudade, mas que com o tempo esse sentimento se ressignifica, ok? Bom, crianças são capazes de compreender a morte? Está aí uma dúvida que invade qualquer adulto próximo a uma criança que perdeu alguém. A verdade é que a percepção de morte dos pequenos é diferente da nossa e muda de acordo com a idade. Como pode então ser a percepção de morte das crianças? Bom, vejamos aí, pessoal. Antes dos 3 anos, as crianças entendem a morte como a ausência de uma pessoa. Dos 3 aos 5, elas associam a morte a um estado de sono, além de terem aí uma visão mais fantasiosa sobre o assunto. Dos 5 aos 7, a criança já compreende, né, que a morte é algo inalterável e que todas as pessoas vão morrer. Dos 7 aos 10 anos, a compreensão já é mais clara, embora as crianças possam encontrar dificuldades em expressar o que sente. E a partir dos 11 anos, aí a ideia de morte já está mais estabelecida e conseguem dialogar sobre o tema. Como vimos até agora, as crianças em diferentes estágios da vida, elas lidam aí com o luto e a ideia de morte de forma única de acordo com a idade. Mas isso não significa que os adultos devam fantasiar e tentar esconder o fato. É preciso que isso seja inserido dentro do contexto dos pequenos, né? Sempre com muita delicadeza. E algumas dicas que podem ser dadas são: contar sobre a morte de um ente querido ou de um bichinho para as crianças pode gerar aí certa ansiedade no adulto, justamente pelo sentimento de querer protegê-los ou de ter medo do impacto que a notícia pode gerar para elas. É importante ser claro e não criar fantasias. Isso porque elas podem gerar mais angústia do que de fato ajudar. Por exemplo, quando é dito que uma criança que alguém vai viajar para longe, pode ser que ela espere o retorno. E como isso não vai acontecer, ela pode se sentir magoada ou frustrada. As metáforas em determinadas idades podem não ser compreendidas e sim serem encaradas como algo literal, gerando aí muita confusão para a criança. É claro que para os bebês ou maiores de 3 anos pode ser desafiador fazer o pequeno entender ali o que aconteceu, mas com uma linguagem lúdica é possível. Pessoal,
Outra questão é não afaste a criança do momento. Velório e enterro são dois momentos que geram muita ansiedade para os adultos em relação às crianças. Afinal, elas devem ou não comparecer? Pessoal, depende. Pode ser que para os pais ou responsáveis a presença da criança gere ali mais sofrimento. Por exemplo, para uma mãe que perdeu o marido, ver o filho em sofrimento pode deixá-la ainda pior. Por outro lado, o velório e o enterro são ocasiões que podem ajudar a criança a entender que a morte pode tornar ali esse processo mais concreto. Inclusive, crianças que querem realmente participar, mesmo sem saber o que é. Então, não os afaste desses momentos. O luto em família é importante para dar apoio e trazer a criança para a realidade. Alguns adultos preocupam-se aí com a visão de uma pessoa morta, vai gerar medo, uma dor às crianças. Entretanto, voltamos a lembrar que cada idade tem uma percepção diferente do momento e, portanto, pode ser que ela não compreenda direito o que está acontecendo ou sinta-se curiosa para entender o que é um caixão e por que ter alguém deitado nele. Celebrações fúnebres fazem parte da vida. Tentar fantasiar o mundo com um lugar onde só coisas boas acontecem não é algo que contribui para o desenvolvimento das crianças, pelo contrário, impedirá que ela entenda a realidade. O luto infantil pode se tornar muito mais complexo ao depender do grau de parentesco, com o falecido aí. Dessa forma, ajudar a criança a passar por essa fase pode ser bastante difícil, eu sei, fugir aí do que está ao seu alcance. Contar com um psicólogo para orientar e auxiliar a criança é super bem-vindo, pois será esse profissional que ajudará por meio de abordagens técnicas e eficazes para lidar com a dor e conduzir a criança para o bem-estar emocional. Por último, não poderíamos deixar de lado uma ferramenta muito didática, lúdica e que ajuda as pessoas de todas as idades em todos os lugares do mundo. Os livros. Confira aqui algumas dicas para ter em mãos o que ler junto com as crianças. O pato, a morte e a tulipa. Bom, a morte, apesar de ser um processo natural da vida, e todos sabemos, isso, é algo que gera aí muitas dúvidas, reflexões e, claro, muita dor. Mas, se pudermos encará-la de uma forma diferente e até mesmo com certa beleza, então, em O Pato, a Morte e a Tulipa, acompanhamos a narrativa de um patinho que um dia percebe a companhia da morte. Logo, ele se enche de questões sobre esse assunto e, quem diria, tornam-se amigos. A história é bastante delicada, e nos faz ver como é um processo natural e que, desde o dia que nascemos, ele faz parte da nossa vida. O vazio é um dos sentimentos que faz parte do luto e também torna-se um elemento central dessa narrativa homônima. A autora espanhola Ana Lenas conta a história de uma menina feliz, mas que um dia foi invadida por um sentimento enorme de tristeza. Uma tristeza que não importava o que fizesse, ela sempre se sentia vazia. Até que um dia a personagem começa a ressignificar esses sentimentos e, dessa forma, a lidar melhor aí com a sensação, embora ela nunca tenha de fato desaparecido. É uma boa obra para ajudar aí os pequenos a terem forças a superarem as dores e o vazio da presença de alguém, ressignificando isso com memórias boas dos momentos vividos ao lado de um ente perdido. Aos olhos de um netinho, os seus avós sempre são as pessoas mais incríveis de todos. E na história Menina Nina, 2 razões para não chorar, não é diferente. Nina é uma menina cheia de admiração pela vovó, mas um dia acorda e vai tomar café da manhã. Mas a avó não está na mesa. Ela faleceu. A menina entra em diversos questionamentos e tristeza, mas o livro, com muita beleza, relembra 2 motivos para não chorar e ressignificar a perda da vovó. Do mesmo autor, O Menino Maluquinho, essa é uma obra que pode aí fazer muito sentido, na verdade, para as crianças mais velhas. O luto infantil, ele é bastante complexo, uma fase de muitas dúvidas e que é percebida de diferentes formas conforme a idade. Os adultos devem estar preparados para acolher a dor dos pequenos, mas
Caso isso seja demais, sempre vale contar com um psicólogo, além de reutilizar livros e outras ferramentas que possam auxiliar nessa etapa. Ok, pessoal? Por hoje é só e até mais!